fazer a parte séria. Então, pessoal, muito boa noite a todos, né? Agradeço primeiramente aí a presença de vocês, a disponibilidade de estar participando dessa defesa de monografia, né, do André Luiz dos Santos Zequim, né, intitulada aí Manejo Integrado do Fogo como Ferramenta de Prevenção aos Incêndios em Unidades de Conservação do Cerrado. Agradecer também a Andressa, que faz parte da banca, a Tatiana, né, que também faz parte da banca, e a Andrea, que está aí gravando e está dando todo o apoio aí no curso de especialização. Agradecer também, não agradecer antes, mas agradecer a FUPEF, né, que é a fundação que está disponibilizando, que está fazendo a gestão financeira do curso e também disponibilizou aqui o Google Meet para todas as defesas. Bom, esqueci alguém, desculpa. Tá. Então, André, fique à vontade aí, você tem 15 minutos então para a sua apresentação, e depois a Andressa tem mais 15 para a edição, e seguido da Tatiana mais 15, para a gente fechar daí o parecer. Tá? Então, boa apresentação. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a participação de cada um de vocês aqui hoje. Como o professor falou, meu objetivo aqui hoje é apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Manejo Integrado do Fogo como Ferramenta de Prevenção a Incêndios em Unidades de Conservação do Cerrado, sob orientação do professor doutor Alexandre Teto. Bom, como introdução ao trabalho, é importante destacar que o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando originalmente 200 milhões de hectares, o que representa 23% do nosso território nacional. No entanto, quando a gente olha para o Cerrado e vê esse tamanho, essa grandeza, não imagina o quão diminuto é em termos de proteção do nosso Cerrado. Eu digo isso porque apenas 8,44% do bioma cerrado está legalmente protegido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, conhecido também como SNUC, representado aí por 444 unidades de conservação, sendo 45 sob administração federal, ou seja, sob gestão do ICMBio. Bom, a relação do Cerrado com o fogo, ela é de longa data. A ocorrência de incêndios no Cerrado, ela data de mais de 32 mil anos atrás. Segundo a literatura, o fogo no Cerrado, além de auxiliar no florescimento e germinação de várias espécies, ele também atua na ciclagem de nutrientes do solo, possuindo com isso um papel fundamental, super importante na regeneração natural de espécies vegetais no Cerrado, especialmente de ambientes pirofíticos. No entanto, embora o Cerrado seja um bioma com ambientes, com fitofisionomias, na sua maioria, adaptadas ao fogo, com espécies adaptadas ao fogo, os incêndios eles podem causar danos a esses ambientes, eles também podem impactar o Cerrado. E esse aspecto no Cerrado do fogo, né, do impacto do fogo, ele é muito interessante, porque o mesmo fogo que ele pode trazer vida, que ele pode beneficiar o Cerrado, é o fogo que também pode destruir o Cerrado. E é essa dualidade que faz com que o entendimento sobre o fogo seja tão importante no Cerrado. Bom, como parte da gestão do fogo, segundo a literatura, o manejo integrado do fogo, também conhecido como MIF, é uma metodologia de manejo que associa diferentes aspectos ecológicos, culturais, socioeconômicos e técnicos, e busca integrar ações de prevenção, como, por exemplo, aceros negros, queimas prescritas, pesquisa científica, relacionamento com comunidades tradicionais. Ele busca, então, integrar essas ações de prevenção com as ações de combate a incêndios. Bom, com isso, a implementação do manejo integrado do fogo, ou do MIF, em áreas protegidas no Cerrado, ela é importante para a proteção e manutenção dos ecossistemas do bioma. E, com isso, ela é vista também como uma ferramenta de conservação da biodiversidade no Cerrado. Embora ainda seja uma prática reconhecidamente nova para unidades de conservação no Brasil, o MIF ele já está amparado pelo atual Código Florestal, que é a Lei 2.651, e com isso ele vem ganhando força nos últimos anos. Essa lei, no seu artigo 38, por exemplo, ela permite que o fogo seja utilizado para queimas controladas no âmbito de unidades de conservação, assim também como permite a utilização do fogo para outras finalidades. Tá? E por essa razão, justamente por esse amparo legal,
que por todo o Brasil, diversas unidades de conservação, ela já vem adotando o MIF como uma parte da gestão do fogo de suas áreas naturais. Bom, com base nisso, o objetivo do meu trabalho foi revisar a literatura científica, buscando avaliar o manejo integrado do fogo como uma técnica de prevenção aos incêndios dentro de unidades de conservação no Cerrado, tendo como objetivos específicos dois. O primeiro objetivo específico foi verificar o percentual de pesquisas publicadas sobre o manejo integrado do fogo dentro de unidades de conservação no Cerrado, unidades de conservação federais, e o segundo objetivo específico foi verificar o percentual de pesquisas publicadas que avaliaram a relação do efeito das queimas prescritas, que é uma técnica dentro do manejo integrado do fogo, sobre a fauna silvestre dentro do Cerrado. Bom, para alcançar esse objetivo, então, eu realizei um levantamento de trabalhos científicos no período que foi de abril a agosto de 2020, utilizando para essas principais bases de pesquisa científicas na internet, como, por exemplo, o Web of Science, Cielo e o Google Acadêmico. Para essas buscas, ou para a busca desse levantamento, eu utilizei dois conjuntos de palavras-chave que me facilitaram muito a encontrar esses trabalhos científicos. Então, para o objetivo específico número 1, eu combinei as palavras-chave manejo integrado do fogo com unidades de conservação e cerrado. E para atender o objetivo específico número 2, eu combinei o manejo integrado do fogo com queima prescrita, impacto e fauna. Então, depois de uma primeira busca com essas palavras-chave, os artigos foram analisados um a um, e aí foram descartados aqueles artigos que não se enquadravam nos critérios de buscas. Quando eu digo critérios de busca, eu estou falando aqueles refletidos nas palavras-chave, né? Aqueles que não atenderam todas as palavras-chave, eles acabaram sendo descartados. E aí, na sequência, os dados foram tabulados, os artigos foram selecionados, né? Os dados foram tabulados, formando aí uma grande tabela com as principais informações de cada artigo, que cada artigo científico continha, para que no segundo momento eu pudesse fazer uma análise mais refinada dessas informações. Bom, como resultado alcançado do objetivo específico número 1, foram identificados 130 referências no Google Acadêmico e 2 referências no Web of Science, totalizando, então, 132 referências. No entanto, depois de uma análise preliminar, eu verifiquei que 19% dos artigos científicos preencheram os requisitos buscados. Ou seja, 25 artigos tratavam de fato sobre o manejo integrado do fogo em unidades de conservação no Cerrado. Desse total de 25, quase metade, ou seja, 11, eram relativos a pesquisas desenvolvidas dentro de uma unidade de conservação chamada Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. 7 outras pesquisas foram desenvolvidas no Parque Nacional Serra da Canastra, 2 no Parque Nacional Chapada das Mesas, 2 no Parque Nacional de Sempre Vivas, 1 no Parque Nacional Chapada dos Guimarães, e 2 artigos foram desenvolvidos conjuntamente na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, no Parque Estadual de Jalapão, no Parque Nacional Chapada das Mesas. O fato da maior parte, né, dos artigos terem sido encontrados, ou os artigos encontrados terem sido realizados dentro da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, se justifica pela unidade de conservação ser a precursora nos trabalhos com manejo integrado do fogo na área, numa unidade de conservação. No Brasil, a Estação Ecológica foi uma das primeiras unidades, de fato, a mudar o modelo de gestão baseado na exclusão do fogo por um modelo de gestão pautado no manejo integrado do fogo. Por isso, hoje ela é precursora no assunto e tem tamanha quantidade de trabalhos publicados. Bom, ainda falando sobre a Estação Ecológica Serra Geral Tocantins, as primeiras ações de queimas prescritas na estação, elas foram realizadas em 2014, no âmbito de um projeto chamado Cerrado de Jalapão. E é um projeto que foi fruto de cooperação entre o Brasil e a Alemanha e teve como objetivo principal aprimorar o manejo integrado do fogo no Cerrado. Na estação ecológica, o modelo de manejo integrado do fogo adotado envolve tanto a implantação das queimas prescritas em mosaicos, como também a pactuação de termos de compromisso com comunidades quilombolas por uso do fogo em práticas tradicionais, comunidades essas que vivem dentro da unidade de conservação e também no seu entorno. Bom, a experiência de implementação, então, do MIF dentro da estação ecológica, segundo a literatura, mostrou que é possível mudar cenários de recorrência dos grandes incêndios que normalmente nessa estação aconteciam no final da estação seca, que eram os incêndios mais impactantes para a unidade. Assim também, como segundo a literatura,
o MIF se demonstrou capaz de mudar a sazonalidade do fogo e transformar conflitos socioambientais em oportunidades de integração de saberes e gestão participativa. E aí eu estou falando e tratando sobre as comunidades tradicionais que vivem dentro da unidade de conservação. Bom, segundo o relatório de gestão do fogo de 2019 da Estação Ecológica Serra de Tocantins, por meio dessa abordagem de MIF, a unidade ela vem reduzindo consideravelmente a sua área atingida por grandes incêndios. Segundo a gente pode ver aqui nesse gráfico, o gráfico ele comprova a eficiência do MIF na redução dos grandes incêndios e demonstra que desde o início dos trabalhos com o MIF em 2014, os maiores incêndios anuais são significativamente menores do que antes da abordagem. Eu vou tentar utilizar aqui o recurso do apontador para mostrar isso. Nesse gráfico, cada barra disso aqui mostra os grandes incêndios que houveram dentro da unidade de conservação de 2010 até 2019. E notem que de 2014 para trás, a gente está num período da unidade onde ela ainda não estava adotando o MIF como prática de prevenção. De 2014 para frente, a gente passa dessa adoção do MIF como prática de prevenção. Então, notem como drasticamente os grandes incêndios eles caem a partir da adoção do MIF dentro da unidade. Bom, aí já mudando para o objetivo específico número 2, agora eu trago para vocês, então, os resultados alcançados nesse objetivo específico. Então, no Google Acadêmico, a busca identificou 57 referências bibliográficas, e no Web of Science eu consegui identificar 6, tá? Então, total de 63 trabalhos publicados sobre o assunto. No entanto, depois, assim como eu fiz na primeira busca, né, no entanto, depois de uma análise preliminar, eu verifiquei que 5% dos artigos científicos, de fato, preenchiam os requisitos buscados. Ou seja, 8 artigos, de fato, tratavam sobre a avaliação da relação do efeito das queimas prescritas sobre a fauna silvestre do Cerrado. Desses 8 artigos científicos selecionados para uma revisão, 4 deles se referem a trabalhos desenvolvidos em Brasília, mais especificamente dentro da Reserva Ecológica do Roncador. Um foi desenvolvido no município de São Roque de Minas, em Minas Gerais. Um outro dentro da a Estação Ecológica de Santa Bárbara, no município de Água Santa Bárbara, e outros 2 foram desenvolvidos em diferentes municípios nos estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Maranhão. O interessante desses 2 artigos é que foi unanimidade a seguinte observação, né? Os autores, de uma forma geral, afirmaram que, em função de ser uma prática recentemente incorporada ao manejo de áreas naturais, ainda há escassez de dados de pesquisa sobre os efeitos das queimas prescritas na fauna. Tá? E aí um paralelo que eu trago é que isso, muitas vezes, acaba sendo um gargalo, um impedimento para o desenvolvimento do MIF dentro de áreas protegidas. Então, o medo pela falta de informação para saber se, de fato, as queimas prescritas, o MIF, trazem impacto na fauna, faz com que o MIF avance a passos lentos dentro de unidades de conservação no Cerrado. Bom, dando continuidade ao objetivo específico número 2, num estudo desenvolvido em áreas de campo com avifauna, os autores verificaram uma maior riqueza nas áreas manejadas com fogo e uma maior abundância nos períodos de amostragem após as queimas prescritas. Logo após as queimas prescritas, eles verificaram essa maior abundância e riqueza da avifauna. Os resultados dessa pesquisa demonstraram que áreas de campo manejadas com fogo podem auxiliar na conservação de uma fração da avifauna. Segundo outra pesquisa, um pouquinho mais antiga, as aves elas se deslocam muito bem e são pouco afetadas durante o fogo, sendo que após a queima, ficou evidenciado por essa pesquisa pelos autores uma maior presença de espécies de aves insetívoras e forrageiras que foram atraídas para o local da queima, justamente porque a queima promoveu a remoção daquela folhagem da serrapilheira em cima do solo e, consequentemente, expôs os recursos alimentares para essas espécies de aves. Uma outra informação interessante, aí no estudo de 2017, é que o Parque Nacional das Emas, onde a megafauna, os grandes animais, eles são considerados os principais atrativos turísticos para os turistas, principalmente nos meses subsequentes às queimas prescritas, foi verificado um aumento na concentração de fauna nas áreas onde periodicamente promovidas as queimas prescritas. Isso porque nessas áreas, logo depois da queima, você tem uma rebrota muito grande da vegetação. E essa rebrota é os gânglios. Bom, ainda dentro da fauna, uma outra pesquisa desenvolvida dentro da Reserva Ecológica do Roncador, os autores
verificaram ainda que após a queima prescrita existe um aumento, o impacto da mortalidade dos lagartos é pequeno. Os autores ainda verificaram que existe um aumento na abundância da maior parte das espécies estudadas de lagartos, possivelmente porque elas são beneficiadas pela mudança da estrutura do habitat. Tá? E aí, puxando para um trabalho mais recente, que foi publicado pela Durigan et al., em 2020, o trabalho desenvolvido na Estação Ecológica de Santa Bárbara, onde foram avaliados os efeitos das queimas prescritas sobre a riqueza e abundância e composição de 5 grupos de animais. Eu diria que esse é o trabalho mais completo que eu vi sobre o assunto, porque além de ser recente, ele aborda aí diferentes grupos de animais, diferentes dos outros. Eles trabalharam aqui formigas, pássaros, pequenos mamíferos, lagartos e sapos. Os autores não encontraram mudanças significativas na riqueza de espécies quando eles compararam as áreas submetidas às queimas prescritas e as áreas que não foram queimadas, ou seja, as áreas controles. Bom, com base nos resultados, então, alcançados nessa revisão da literatura, eu concluo que, no Brasil, ainda são muito recentes as iniciativas que vêm rompendo o paradigma do fogo zero. O manejo integrado do fogo ainda é novidade no país, e, portanto, a incorporação desse tipo de manejo dentro de unidades de conservação ainda está no começo. O reflexo disso, conforme verificado aqui pelo trabalho, é a existência de um número pequeno, reduzido de pesquisa sobre o tema. No entanto, desde 2014, acho que foi a virada de chave, né, o marco principal, o MIF vem demonstrando ser uma tendência para a gestão e unidades de conservação localizadas no Cerrado. Quanto à eficiência do MIF, as pesquisas consultadas demonstram que esse tipo de manejo pode ser um fator modificante positivo do regime do fogo dentro de unidades de conservação e também de proteção de ecossistemas sensíveis. E aí, sobre a fauna, né, embora ainda escassas, as pesquisas dedicadas ao efeito do manejo integrado do fogo sobre a fauna silvestre demonstram que o impacto negativo sobre a fauna, quando existe, ele é baixo e é muito menor do que o impacto recorrente dos grandes incêndios. Bom, nesse sentido, minha última consideração aqui na conclusão é que as informações reunidas por esse trabalho podem servir como subsídios para tomadas de decisão na gestão de unidades de conservação, onde os incêndios fazem parte da sua realidade. Como considerações finais, diria que o manejo integrado do fogo, baseado nesse estudo, nessa revisão bibliográfica que eu fiz, ele tem potencial para ser implementado em outras categorias de unidades de conservação no Cerrado, além dos parques nacionais. É fundamental também a implementação do MIF em unidades de conservação, na verdade, é fundamental que a implementação do MIF em unidades de conservação tenha como base o conhecimento científico e o conhecimento popular das comunidades tradicionais que vivem dentro no seu entorno, e, por fim, a realização de novas pesquisas sobre o efeito das queimas prescritas na vegetação e na fauna são essenciais para subsidiar o manejo integrado do fogo e devem continuar acontecendo. Bom, para essa apresentação, essas são as referências bibliográficas que eu utilizei. Eu gostaria de fechar a apresentação agradecendo a minha família pelo apoio dado durante todos esses 18 meses de curso. Gostaria de agradecer ao professor Alexandre Teto por todo o apoio, orientação e incentivo durante esse período, e agradecer a cada um dos colegas que trabalham comigo na Reserva Natural Serra Tombador, que sempre compartilharam e continuam compartilhando o conhecimento nato que eles têm do Cerrado e um conhecimento nato que eles têm sobre o fogo e sobre o seu manejo nesse ambiente que é fantástico, que é o Cerrado. É isso, gente. Obrigado. Finalizei aqui a apresentação. Peço desculpa por correr no final. É porque eu estou com um cronômetro aqui do meu lado e eu estava vendo que estava passando do tempo. Mas muito obrigado.